que o CD tem o tamanho que tem? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Hoje é dia de curiosidade no Naruhodo. E o que temos? A curiosidade de hoje é meio fútil, Altair. Eu gosto dessas. Mas pode ser bastante útil numa mesa de bar. Beleza? Manda. Altair, um disco de Blu-ray, um DVD, tem o mesmo tamanho do que era o CD. Sim. O tamanho que vale pro CD de músicas, pro CD-ROM, pro disco de videogame. Ou seja, quando o CD nasceu, ele acabou determinando um padrão de tamanho que acabou afetando toda a indústria do entretenimento. Então a pergunta é, por que é que o CD tem o tamanho que tem? Então, a resposta para isso, você tem duas respostas possíveis. Tem a resposta legal e a resposta mais chata, mas as duas são igualmente prováveis. Isso é importante notar. Antes dos CDs de música, a gente tinha os LPs, né, os discos de vinil. E eles eram bem maiores, acho que o pessoal lembra. As primeiras versões do disco, dos CDs, eles tinham o mesmo tamanho do disco de vinil, então eles eram enormes. Entendi. E como o DVD, o CD no caso, por isso que é o nome Compact Disc, né, ele cabia muito mais informação dentro daquele CD, quando você faz um CD do tamanho de um disco de vinil, ele cabe horas de música. Eu lembro, eram os Laserdiscs. Exato. E aí ficava impraticável, né? As pessoas não ouviam mais música como ouviam anteriormente. Não tinha por que você fazer um LP no formato como se fosse com CD com 7, 8 horas. E daí eles tinham que reduzir o tamanho. Mas aí vem a pergunta, para quanto eles querem diminuir? E eles começaram a pesquisar. E naquela época tinha uma competição entre a Philips e a Sony. Eles queriam lançar um novo tipo de drive, né, de aparelho utilizando esse CD que economizava espaço e tamanho, e eles começaram a pesquisar qual que seria o tamanho melhor. E eles começaram a entrevistar algumas pessoas. E uma delas que eles entrevistaram era o grande maestro, né, já falecido, o Herbert von Karajan. Era muito conhecido na época, até o falecimento dele, mas mesmo hoje era um puta regente. E perguntaram para ele, quanto tempo você acha que uma pessoa aguenta ouvir música sem cansar? Quanto seria um tempo confortável para alguém ouvir música? E ele pensou um pouco e respondeu, eu acho que alguém aguenta tranquilamente ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven inteira. Acho que ela consegue ouvir sem ficar cansada depois. E a Nona Sinfonia virou então uma referência de duração. Exato. A Nona Sinfonia tem em torno de 70, 72 minutos. Aí eles diminuíram o tamanho do CD para que coubesse a quantidade de informação que seria relacionada com em torno de 74 minutos de música. Que é a duração do CD original, vamos dizer assim. Exato. E se você reduzir o tamanho de um LP para um CD, isso vai dar uma largura em torno de 12 centímetros, entre 11,5 e 12 centímetros. E aí eles estabeleceram isso como um tamanho oficial. Essa história é legal. Tá legal, né? Mas tem outra versão. Tem. Essa história foi propagada por um bom tempo, mas recentemente um engenheiro da Philips, né, ele foi entrevistado, ele foi um dos engenheiros que criou o primeiro drive, né, de CD, de música. Eu pesquisei aqui, é o chefe de engenharia da Philips, Kees Inink. Isso. E ele contou, na verdade, que essa coisa da história de ter conversado com o Karajan e tal, na verdade foi uma estratégia da Sony para tentar lançar o drive deles. Porque a tecnologia estava disponível para as duas empresas e a Sony lançou um pouquinho na frente. E o drive da Sony tinha um tamanho do DVD um pouquinho menor, em torno de 10 centímetros. E o da Philips tinha 11,5. Certo. Claro que isso não impactava a quantidade de música, né, que você podia colocar, era bem parecido. Mas a Sony utilizou um pouco dessa história. O que se sabe de fato é que o Von Karajan foi consultado, ele deu a opinião dele. O que não se sabe é se a opinião dele foi de fato utilizada, foi de fato útil. Para a criação, eles já tinham o projeto. Né? Ou se foi uma história que foi criada para tornar essa escolha famosa. Exato. Estratégia de storytelling, né? Vocês publicitários são bons nisso, né? E na verdade as duas histórias são verdadeiras e são paralelas, né? Então, eu prefiro a história mais legal, né? Eu acho que ela é bem factível e de fato faz sentido. Sim, eu também prefiro essa história. Na verdade, eu li também que o presidente da Sony na época também era um cara bastante fissurado por música
e também utilizou a Nona Sinfonia de Beethoven como a referência para a duração mínima de um CD. Isso. O que não se sabe é se o presidente da Sony e o Von Karajan conversaram diretamente, ou se um se inspirou no outro, da onde surgiu a Nona Sinfonia como uma referência. Né? Mas o que se sabe é que o Von Karajan foi consultado e sugeriu isso. Eu prefiro acreditar na história do Von Karajan. Eu também, eu acho muito mais legal. Beleza, então, tá aí. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio? Escreva pra gente, podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.